Bom, vamos analisar cada uma das opções. Primeira, usando um canudinho seria muito mais fácil tomar um refrigerante na Lua do que na Terra, porque a força de atração gravitacional na Lua é menor. Afirmativa falsa. Tomar um refrigerante pelo canudinho não tem uma associação com a atração gravitacional, e sim com a pressão atmosférica. Então vamos fazer uma representação de um canudinho colocado dentro de um copo, onde temos líquido até um determinado nível. Antes de a pessoa beber pelo canudinho, existe ar atmosférico no interior do canudinho, que exerce uma pressão empurrando o líquido que está ali para baixo, mas existe o ar atmosférico também na parte externa do copo, empurrando para cima a superfície livre do líquido. Quando vamos tomar um líquido pelo canudinho, a nossa função é exclusivamente tirar o ar de dentro do canudinho para que, com isso, o ar externo empurre o líquido que vai subir pelo canudinho até a nossa boca. Então, ao contrário do que normalmente se pensa, nós não puxamos o líquido e sim fazemos um vácuo no canudinho, uma baixa pressão no canudinho, para que o ar atmosférico externo empurre o líquido. Então, sem pressão atmosférica, é impossível tomar um líquido no canudinho e na Lua não há pressão atmosférica. Então, está errada a afirmativa 1. 2. É possível a medida aproximada da altitude pela variação da pressão atmosférica. Verdadeira essa afirmativa. A pressão atmosférica, que é a pressão exercida pela coluna atmosférica sobre as superfícies, ela é uma pressão maior em regiões de baixa altitude, menor em regiões de grande altitude, porque a coluna atmosférica é maior em pontos de baixa altitude do que em pontos muito altos. Então, é possível, sim, aproximadamente saber a altitude pela variação da pressão atmosférica. Tanto que a pressão atmosférica máxima é a nível do mar, onde a altitude é a mínima. 4. Uma pessoa explodiria se fosse retirada da atmosfera terrestre para o vácuo. A pressão interna do corpo seria muito maior do que a pressão externa e empurraria as moléculas para fora do corpo. Esse é um dos motivos pelos quais os astronautas usam roupas especiais para missões fora do ambiente pressurizado de suas naves. Afirmativa também verdadeira. Essa afirmativa está verdadeira por causa do fato de que a pressão interna do nosso corpo é superior à pressão atmosférica, mas a pressão atmosférica que nos comprime ajuda o nosso corpo a ser contido e não permitir que a nossa pressão interna faça o nosso corpo explodir. A roupa pressurizada do astronauta é necessária sim, porque se ele for exposto ao vácuo, como qualquer um de nós, o corpo explode por causa da alta pressão interna. 8. Para repetir a experiência realizada por Evangelista Torricelli, comparando a pressão atmosférica com a pressão exercida por uma coluna de mercúrio, é necessário conhecer o diâmetro do tubo, pois a pressão exercida por uma coluna líquida depende do seu volume. Afirmativa falsa. A pressão exercida por uma coluna líquida é dada pela expressão densidade do líquido vezes aceleração, gravidade local, vezes profundidade. Então, a pressão exercida por uma coluna líquida depende exclusivamente da densidade do líquido a ser usado e da altura da coluna desse líquido. A afirmativa 8 está falsa. 16. Vários fabricantes, para facilitar a retirada da tampa dos copos de requeijão e de outros produtos, introduziram um furo no seu centro selado com plástico. Isso facilita tirar a tampa porque, ao retirar o selo, permitimos que o ar penetre no copo e a pressão atmosférica atue também de dentro para fora. Afirmativa verdadeira. Quando um copo de requeijão é preenchido na indústria, a tampa colocada nesse copo possui um furo no meio. Esse furo, aquele furo que nós vemos quando tiramos o lacre, vamos representar aqui um pequeno furo. Ele é coberto pelo lacre depois que o ar ali de dentro é retirado. Então a tampa fica presa no seu lugar
pela pressão atmosférica. Quando retiramos o lacre, aquele furo exposto permite que o ar atmosférico entre no copo. Quando o ar atmosférico entra no copo, passamos a ter também a pressão atmosférica dentro daquela região do copo, o que, consequentemente, iguala a pressão interna com a pressão externa e tiramos com mais facilidade a tampa do copo. Afirmativa verdadeira. 32. Quando se introduz a agulha de uma seringa numa veia do braço para se retirar o sangue, este passa da veia para a seringa devido à diferença de pressão entre o sangue e o interior da seringa. Afirmativa também verdadeira. Ao fazer um exame de sangue, a agulha é introduzida e o sangue sai sem ser sugado, porque a pressão interior é maior que a pressão exterior e, como todo fluido, o sangue corre para as regiões de baixa pressão. 64. Sendo correta a informação de que São Joaquim se situa a uma altitude de 1.353 metros e que Itajaí está a nível do mar, podemos concluir que a pressão atmosférica é maior em São Joaquim, já que ela aumenta com a altitude. Falso. Regiões de grande altitude são regiões de baixa pressão atmosférica por terem uma coluna de ar atmosférico menor sobre elas. Então, afirmativas verdadeiras. 2, 4, 16 e 32, soma 54.